pessoal, eu sou o professor Danilo Dakar e agora nós vamos falar um pouco sobre variações percentuais. E é claro que para que vocês entendam um pouco de variação percentual, você precisa ter assistido a videoaula que fala sobre porcentagem, tudo bem? Uma coisa vai puxando a outra e assim a gente constrói um conceito de porcentagem muito mais amplo que envolve variações percentuais únicas e as sucessivas posteriormente, tudo bem? Então a ideia é construir com vocês a ideia de variação, mas para isso eu preciso entender o conceito de aumento ou redução, tá? Vamos começar o seguinte, eu vou começar com uma dica cultural muito importante para vocês. E a dica é esse livro aqui, ó. Um livro da coleção do Fundamentos da Matemática Elementar. Esse aqui é o volume 11, dá uma olhadinha aqui, que fala sobre matemática comercial, matemática financeira e matemática, na verdade, estatística descritiva, tudo bem? Então, esses três conceitos estão nesse livro e eu queria que vocês que tivessem a vontade de pegar o material complementar para estudar, se embasassem por esse livro, que ele é muito bom, ele é muito legal, tudo bem? E fazer muito exercício de vestibular ajuda também bastante no processo de entender o conceito de porcentagem, tá bom? Bom, gente, para começar, eu queria que vocês refletissem sobre uma questão. A questão é o seguinte, vamos supor que você vai numa loja e vê um produto que custa R$100 e fala assim para mim, eu quero tanto comprar esse produto, mas ele vai sofrer um aumento de 10% hoje por conta da crise financeira e teve que aumentar. Aí a pergunta é, quanto então você vai passar a pagar por esse produto que inicialmente custava R$100, mas sofreu um aumento de 10%? Aí você fala assim, 110. E aí eu pergunto para você, como é que você pensou nesse 110? Você fala assim, professor, eu pensei assim, o valor final foi os R$100 que eu vou pagar, que é o valor inicial, mais 10% dos R$100, que é os 10% de aumento. Aí você simplifica, 100 mais 10 dá 110. Tudo bem? Foi isso que você vai pagar, R$110. Aí você fala, professor, eu pensei diferente, eu pensei em fazer uma regra de 3. Não tem problema, tem gente que fala assim, R$100 vale o 100%. Como eu vou aumentar agora para 110%, que é o 10% de aumento, isso vai me custar X. E aí eu faço uma regra de 3. Olha, gente, também é possível, não é nada ruim fazer isso aqui. Mas, na verdade, o que eu queria mesmo é que vocês entendessem esse processo, tudo bem? Aí você fala, mas e se o valor não for 110? Se o valor for, se o valor não for 100, for R$200? O valor final vai ser, ó que legal, um valor inicial, que vamos supor que seja 200, tudo bem? Mas vamos supor que não aumentou 10%, que aumentou 15%. Aí você fala que é 15% de quem? Dos 200. Tudo bem? Aí você corta o 100 com 200 aqui, vai dar 2 vezes 15, 30, isso aqui vai dar R$230. Aí você fala, nossa, professor, eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo que existe uma relação. Mas gente, já que você entendeu que para ter aumento basta você pegar o valor e somar a quantidade da porcentagem que aumentou de um determinado valor, será que não tem uma maneira estratégica de resolver esse exercício? Vamos pensar? Por exemplo, o valor final. Vê se vocês entendem comigo. Vamos usar o mesmo conceito. Só que agora vamos colocar tipo o valor inicial, né? Aí ele vai sofrer uma P% de valor inicial. Vocês concordam, gente? Essa é uma relação matemática que a gente pode estabelecer. Agora, lembre-se que toda vez que eu falo D na matemática, esse D é multiplicação. Vocês concordam? E aí, se eu falo que D é uma multiplicação, eu tenho uma ideia aqui que é o seguinte, o valor final, olha que bonitinho, ele pode ser igual a... Vamos lá, valor final é... Gente, você não tem valor inicial aqui e aqui? Vocês estão vendo que aqui eu tenho dois termos de uma expressão? Nesses dois termos, tem fator comum? Tem. Quem é o fator comum? O fator comum é o valor inicial. E você aprendeu que quando eu tenho dois termos e um fator comum, eu posso botar o fator comum em evidência. Então eu vou colocar o VI em evidência. E vai sobrar quem? Vai sobrar 1 mais P%. Tudo bem? Por quê? Porque eu coloquei o VI em evidência. Logo, gente, essa é uma expressão que representa um aumento de um determinado valor a partir de uma porcentagem P. Então aqui eu estou falando que um valor inicial sofreu um aumento de P%.
Esse 1 aqui é o 100% inicial que já vale, é o valor inicial. Esse P% aqui é o valor da porcentagem que eu vou aumentar. Então, isso aqui é a porcentagem de aumento. Tudo bem? E aí, esse 1 mais P%, ele vai se chamar de fator de aumento. Fator de aumento. Tudo bem? Professor, mas eu aprendi na escola também que existe um fator que é o fator de redução. Ah, é verdade. Se em vez de eu aumentar uma quantidade por cento, eu reduzir uma porcentagem, se eu reduzir, na verdade não é fator de aumento. Isso vai virar um fator de redução. Então lembra, se eu aumentar, se eu somar, eu tenho um fator de aumento. E se eu reduzir, se eu subtrair, eu tenho um fator de redução. Tudo bem? Então, gente, não se esqueça. Para você entender de fato o valor final de qualquer modelo percentual, ele vai ter um valor inicial acrescido ou decrescido de uma porcentagem. Então, a gente fala que é o valor inicial vezes 1 mais ou menos %, tá bom? Isso pode virar até uma expressão, uma fórmula que é a fórmula do aumento, no caso do mais, e a fórmula da redução, no caso de menos. Tudo bem, gente? Entendeu? Então, é aqui que a gente analisa quando a gente vai aumentar ou reduzir uma determinada porcentagem de um valor, tá bom? Isso evita de a gente ficar fazendo essas regras de 3. A gente faz um modelo matemático para resolver nossos problemas. Tudo bem, gente? Beleza? Vambora? Então tá bom. Agora que a gente já entendeu essa ideia dessa relação de aumento ou de redução, eu queria que vocês preenchessem comigo essa tabela aqui dos fatores de aumento e dos fatores de redução. O quanto é multiplicar um valor por 1,03, por 1,57 e por 2,01. E eu queria que vocês treinassem bastante isso em casa, porque é muito importante que vocês saibam como você aumenta ou como você reduz uma determinada porcentagem num valor escolhido, tá bom? Então vamos começar aqui, ó. Deixa eu pegar minha caneta. No caso de 1,03, gente, se é 1,03 é porque você somou, porque tem mais do que 1. Se você somou 0,3. E o que é 0,3? Gente, 0,3, para você saber em porcentagem, você anda 2 casas decimais. Porque lembra, isso é 0,3, né? Quando você anda 2 casas, você tem a relação centesimal, né? Então isso aqui nada mais é do que 3%. Então significa que você teve 3% de aumento, tá? E aqui 1,57 anda 2 casas, você teve um aumento de 57%. E 2,01, cuidado quando é 2. Sabe por quê? Como é que nessa fórmula você usa o 2? Gente, é só você pensar que o 2,01 ele tem que ser 1 mais alguma coisa, 1,01. Então, de quanto é a porcentagem? 1,01. Esse 1,1 é quantos por cento? Transforma decimal em porcentagem. Esse 1,1 é 101%. Então significa que multiplicar um número por 2,01 significa que você dá um aumento de 101% para ele. Por exemplo, se você multiplicar por 2, você dá um aumento de 100%, ou seja, você dobrou o valor. Por exemplo, 100 vezes 2 deu 200, significa que você dobrou. Por que 2? Porque é 1, que é da fórmula, da relação inicial, mais 1, que é do aumento percentual que você teve. Então, 1 mais 1 deu 2, então multiplicar por 2 é dar um aumento de 100%. Entenderam? Isso aqui, então, 2,01 é dar um aumento de 101%, tá bom? Agora, redução é um pouco mais interessante. Por quê? Porque na redução você vai ter que pensar subtraindo as coisas. Por exemplo, para se chegar em 0,92... significa que você teve o valor inicial e tirou alguma coisa. Quanto você teve que tirar para dar 0,92? Eu tirei 0,08. Então, tirar 0,08 significa a mesma coisa que 8%. Então, o que é multiplicar um número por 0,92? Lembrando que se deu 0, alguma coisa, já é redução. Porque o 1 é o valor inicial, que é o 100%, tudo bem? Então, acima de 1 é aumento, abaixo de 1 é redução. Multiplicou por 0,92 é dar uma redução de 8%, tá bom? Aqui, 0,15. Gente, 0,15 é 1 menos quanto para atingir 0,15? Você reduz 0,85. Então, isso aqui é uma redução de 85%.
Significa que você reduziu 85%, tá? Agora, olha que legal. E quando um número é multiplicado por 0,01? 0,01, quanto eu tenho que reduzir o número para chegar em 0,01? Gente, eu tenho que reduzir por quanto? 0,99, ou seja, 99%. Tá bom, gente? Então você só pensa assim, ó. Quanto eu tenho que multiplicar aqui para virar 1? Quanto eu tenho que somar aqui para virar 1? Tem que somar 0,08. Significa que é 8% de redução. Quanto eu tenho que somar aqui para dar 1? Então eu tenho que somar 0,85. Então é uma redução de 85%. Quanto eu tenho que somar aqui para dar 1? Ah, eu tenho que somar 99. Então é uma redução, foi uma redução de 99%, tudo bem? Então o valor reduzido é sempre o que falta para chegar do 1, tá bom? Então aqui você tem as relações tanto de aumento quanto de redução. Tudo bem, gente? Beleza? Então, pessoal, vamos entender um contexto de variação percentual. Por exemplo, eu tenho aqui ó, um valor inicial que eu chamei de V igual a 2, tá? Esse valor é 2. E depois um valor final de VF igual a 3. A minha pergunta é, quanto variou percentualmente esse número de 2 até 3? Aí você fala, bom, antes de falar variação percentual, vamos para todos os estágios para você entender exatamente como funciona isso na nossa cabeça, tudo bem? Então, primeiro, daqui para cá, qual foi a variação absoluta? O quanto aumentou de fato? Bom, a variação absoluta, para quem não sabe, é o valor final menos o inicial. É você pegar o valor final e tirar o inicial. E nesse caso a variação absoluta foi de 1. Então quanto variou de forma absoluta? Variou 1. Agora a minha pergunta é, qual foi a variação relativa? Aí você deve se perguntar assim, em relação a quem? Né? Então, em relação sempre ao valor inicial. O quanto variou de forma relativa, mas em relação ao valor inicial, tudo bem? Então, como é que você faz? Você pega o valor final inicial, que é absoluta, e divide pelo valor inicial. Essa relação aqui vai dar 3 menos 2, dividido por 2, que deu 0,5. Então, 0,5 é a variação relativa, em relação ao valor inicial, tudo bem? Aí, o mais importante para fechar com chave de ouro essa ideia é a variação percentual. O que é uma variação percentual? É o valor final menos o valor inicial dividido pelo inicial, que no caso aqui, para quem lembra, é relativa. Só que aí você transforma em porcentagem, vezes 100%. Por que vezes 100%? Porque multiplicar por 100% é como se você não tivesse feito nada com o número, de forma, vamos dizer assim, de relação ao resultado dele. Porque 100% é 100 dividido por 100. É como se eu não tivesse feito nada. Então, para quem assistiu a aula de porcentagem, percebe que aqui é só um truque para transformar em porcento. E aqui foi 50%, tá? Isso é muito importante. Então, o que a gente pode entender? Que a variação percentual, nesse caso de 2 para 3, foi de quanto? Foi de 50%. Mas, na verdade, foi um aumento de 50%, tá? Se você for pensar naquilo que a gente falou logo atrás, que é do valor final igual ao valor inicial vezes o aumento, né, que é o fator de aumento, a gente pode categorizar da seguinte forma, ó, valor final nesse caso, tudo bem? Foi o valor inicial, que é 2, vezes 1 mais quanto? Mais 50%. 50% aqui. Tudo bem? E a gente pode falar que o valor final foi 2 vezes... Quanto que é 1 mais 50%? Lembra? É 1 mais 0,5. Tudo bem? Que vai dar valor final igual a 2 vezes 1,5. Gente, então de quanto é esse fator nesse exercício? O fator, que eu vou até chamar de F nesse caso, foi de 1,5. Ou seja, a gente multiplicou 2 por 1,5 para chegar no 3, que é o fator de aumento de 50%. E a gente descobriu usando a relação de variação, tudo bem? E nesse caso, então, você sabe que 2 vezes 1,5 vai dar valor final, portanto, igual a 3. Tudo bem? Que é o valor que a gente esperava que chegasse, como a gente previu aqui. Tudo bem, gente? Então, é assim que a gente usa variação, né, por percentual, entendendo que é uma variação absoluta, uma variação relativa, até chegar na variação percentual. Tudo bem? Beleza? Então tá bom. Bom, pessoal, nessa linha de variação percentual, vamos entender um pouco o significado de variação sucessiva. O que é uma variação sucessiva? São variações que são uma seguida da outra, são variações que se sucedem, tudo bem? Claro, elas podem ser variações sucessivas com um fator de aumento constante,
ou, por exemplo, com fator de aumento variável. Então, vamos supor assim, vamos pegar o primeiro variável, que é um caso mais complicado. Vamos supor que você tem um certo valor inicial, certo? Ele sofre, um exemplo, ele sofre um aumento de 25%, tá? Então, se vocês sabem que se sofre um aumento de 25%, o fator aqui, ó, é 1,25, como a gente falou anteriormente, tudo bem? Então, esse valor final 1 é o valor inicial multiplicado por 1,25. Faz sentido para vocês? Porque 1,25 é o fator de aumento de 25%. Agora, a minha pergunta é, de quanto tem que ser esse F aqui, ó, para que eu reduza esse valor e ele volte a ser um valor inicial, o valor que era antigamente, tá? E é um erro que muitas pessoas cometem, do tipo assim, ó, eu apliquei um aumento de 25%, então eu reduzo quanto para voltar ao que era. Por exemplo, tava uma época lá, um produto estava sendo muito procurado, aí eu fui lá e aumentei o valor. Aí ninguém mais quis comprar, aí eu me arrependi e voltei ao valor inicial. Quantos por cento eu tenho que dar de desconto para o valor voltar a ser o que era antes, tudo bem? Então a minha pergunta é o seguinte, ó. O valor inicial, ele vai para um aumento de 25% e depois ele sofre uma redução e volta ao valor inicial, tudo bem? Então, a minha pergunta é, como eu faço isso aqui acontecer para eu chegar a um valor final 2, tá? Por quê? Porque ele sofreu o quê? Variações sucessivas. No primeiro ele aumentou 25% e depois ele reduziu tantos por cento para voltar ao que era. Então, a minha pergunta é, vamos supor que essa variação seja de 15% de redução. Então, você multiplica isso por 0,85, tudo bem? Tá? E assim você vai dosando o quanto você vai ter que aumentar ou reduzir dentro das variações sucessivas que você tem num determinado problema, tudo bem? Nesse problema específico, eu não sei quanto é esse F, quanto é esse fator para voltar ao seu que era antes. Então, você vai fazer o seguinte, você vai falar o seguinte, que eu tenho um valor inicial, que foi aplicado 1,25, né? E aí você vai aplicar um determinado fator nesse cara para ele voltar a ser o valor inicial. Agora, notem uma coisa muito importante nessa ideia. Nota uma coisa muito importante. Qual que é? É que nesse caso não importa pra gente o valor o valor inicial. Por quê? Porque nesse caso ele vai ser simplificado, ó. Então vai ficar 1,25F igual a 1 porque você cortou, tudo bem? E isso vai implicar em F igual a 1 dividido por 1,25. Que vocês não vão acreditar, esse F vai ser 0,8, tudo bem? Então a minha pergunta é, de quanto é esse F para ele voltar a ser o que era antes? Ele vai ser de 0,8. Agora, a gente precisa, e vocês já sabem, interpretar o que é esse 0,8. O que é esse 0,8? Esse 0,8 é uma redução de 20%, lembra? Então, esse cara aqui, ó, é uma redução de 20%. E como você sabe que é uma redução de 20%? Porque você sabe que quando é menos que 1, tipo 0,9, 0,8 é redução. E o quanto falta para chegar no 1 é 0,2. E 0,2 é 20%, entenderam? Por isso que é bom saber trabalhar dessa forma, gente. Você pode usar a regra de 3? Até pode. Mas é muito mais legal entender isso porque a lógica do mercado financeiro é usar isso, fator de aumento e fator de redução, tudo bem? Tanto que quando você tem uma variação sucessiva, onde o fator é constante, você vai chegar inclusive numa relação, que é essa aqui, ó. Valor final vai ser, ó, mesmo de sempre, ó, valor inicial, que multiplica 1 mais P%, só que aí a minha pergunta é, se essa variação acontece no primeiro mês, você vai aplicar isso aqui. Depois você vai aplicar isso de novo ao valor que deu, ao valor não inicial, mas o valor aplicado depois de você já ter feito o aumento. Então, isso aqui vai acontecer sucessivamente constante, elevado a N. Por quê? Porque isso é na primeira vez. Depois você tudo isso aplica isso de novo. Depois tudo isso você aplica de novo. E você vai aplicar de acordo com o prazo ou com o tempo que você vai aplicar ou vai fazer determinada relação sucessiva. Tudo bem? Então esse cara é o tempo. Esse tempo, cuidado, ele pode ser em horas, minutos, segundos, dependendo do contexto do seu problema, tá? Pode ser, por exemplo, aumento de bactéria,
crescimento de bactérias, juros de banco, perda de mercado, pode ser tanta coisa, gente, tudo bem? Tanto que a gente até chama isso aqui, ó, de taxa de juros, tá? Isso aqui pode até ser conhecido como taxa de juros. Tudo bem? O que é taxa de juros? Olá, pessoal. Olha, gente, aqui eu tenho uma planilha que eu criei, que é comparativo poupança e cartão. Por exemplo, aqui a gente tem o valor que eu vou aplicar, a quantidade de meses que eu vou aplicar. Aqui é a fórmula da poupança. E na fórmula da poupança eu coloquei aqui, ó, para dar esse valor, o fator 1.005, tá? Elevado a B3, onde B3 é o tempo, tá? Por que 1.005? Porque eu peguei uma média aqui, ó, dessa tabela que é 0,5%. Aí para vocês entenderem, eu montei outra tabela que é o fator de aumento e redução, ó. Se eu aplico 0,5% de aumento, o fator é de 1.005, tá? Se fosse de redução, seria 0,995, tá? E o decimal seria 0,005, que é 0,5% de aumento ou redução, tudo bem? Aí, voltando para cá, eu peguei a fórmula do cartão. Se você olhar pelo que eu usei do cartão, eu usei 1.095, olha aqui, ó. E o que significa esse 1.095? Eu peguei a taxa nacional da nova taxa, que é 9,5%. Vamos entender esse 9,5%. Se eu pôr aqui, nessa tabela, o valor 0,95, o que significa esse ponto 0,95? Esse 0,95 significa que eu estou aplicando uma porcentagem de 9,5%, ó. E aí o fator de aumento dá 1.095 e o fator de redução, que não interessa pra gente agora, mas só para você entender, 0.905, tudo bem? Então essa tabela te dá o fator de aumento e redução quando você muda aqui. Vou dar um exemplo, se eu aplicar tipo 100%, se for 100% é 1. Então o fator de aumento seria 2, ou seja, dobra o valor, e a redução seria 0, porque quando você dá um desconto de 100%, o valor fica de graça, tudo bem? Voltando a essa planilha agora, vamos pegar a fórmula de uma ação. E aí eu peguei a ação da Natura, ó, que rende aqui, ó, de acordo com essa tabela que eu peguei, rende 1,4% ao mês. Então eu peguei 1,4 aqui, ó, 1,014, tudo bem? Vamos ver como fica esse 1,4 olhando para a tabela. Se eu aplicar aqui, ó, vai ficar 0.014, né? Deixa eu arrumar. Pera aí. Aqui, ó, vai dar 0.014. O que é esse 0.014? É 1,4%, ó, que vai dar 1.014 de fator de aumento e 0,986 de redução. Então essa tabelinha aqui que eu montei no Excel, você pode ficar brincando da forma que você achar melhor para achar os fatores, como eu estou falando na aula, tudo bem? Aqui é uma maneira rápida de encontrar. Vamos pensar que eu quero 0.034. O que é isso? É uma porcentagem de 3,4% e você tem um fator de aumento e um fator de redução. Tudo isso para mostrar para vocês o que eu vou fazer aqui, tudo bem? Então vamos supor que você, por 12 meses, aplica na poupança e vamos usar um valor de R$100, ó. Se você aplica por 12 meses a juros sobre juros, você tem R$106 no final de 12 meses. No cartão você deve 297 de cartão e a Natura você conseguiu R$118,16, tudo bem? Agora, olha o que acontece se a gente, por exemplo, aplica por 3 anos, que é 36 meses, tudo bem? Se a gente aplica por 36 meses, tá? Você tem R$119,67 na poupança, você deve R$2.623 de cartão de crédito e você tem 164 de juros da Natura para receber. Agora vamos supor que o valor aplicado seja R$1.000. E vamos supor que você, na verdade, aplique por 10 anos. Se você aplicar por 10 anos, vão ser 120 meses. Vamos ver quanto você tem R$1.000 na poupança, no cartão e na Natura, tá bom? Então vamos embora. Ó, você tem um lucro de R$1.819 na poupança nesses 10 anos aplicando R$1.000. Você tem uma fórmula da Natura de 5.303, tá? Para você retirar. E você deve por cartão de crédito 53.665.391,40 centavos.
olha o absurdo que você vai dever no cartão, tudo bem? Por quê? Por isso aqui, gente, a gente está falando de juros compostos, ou seja, juros sobre juros. Se você aplicar uma taxa, um valor fixo inicial, que é esse R$ 1.000, e vai aplicando, deixando a taxa de juros acontecer mês a mês, juros sobre juros. Olha o valor devido no banco, e é por isso que a gente fala que banco nunca perde, porque olha quanto ele teve de rentabilidade, quanto você vai dever para ele, e olha o quanto você ganha na poupança e o quanto a Natura te deve, tá? Então isso aqui foi uma brincadeira que eu fiz para vocês entenderem melhor como funciona essa questão de variação sucessiva, tudo bem? Beleza? Gente, valeu, um abração!